Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo para mais um caso. Se você é novo aqui, fica sabendo que esse canal é um canal de bate-papo para a gente ficar alerta e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Não é porque a gente está morando na Austrália, no Canadá, em Dubai que a gente está em segurança, não. A criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo. Aonde existem pessoas, existem maldades. Então cabe a cada um de nós cuidar da nossa segurança. Antes da gente atacar o caso de hoje, eu gostaria de divulgar para você o livro do Daniel, do canal Paralelo Metafórico. É uma crônica completa sobre o Jack, o estripador. Então, se você gosta desse tema, fica sabendo que esse é um livro fascinante. Ele é o resultado de 2 anos de muita pesquisa do Daniel, contando aí os detalhes sobre esse serial killer inglês. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link para o e-book e fique sabendo, gente, que ele está em promoção no site da Amazon. Então, fique esperto, vale a pena conferir o trabalho do Daniel, viu, gente? A história que eu vou contar hoje é a história de uma mente macabra. E é a história de um cara chamado Pierre Boudin, conhecido como Pierrot le Fou, que significa Pierrot o Louco. Esse caso é um caso com todas as respostas dos outros casos que eu já contei aqui, de negligência, penas que são baixas, justiça injusta. Esse caso aqui, ele vai dar uma resposta para todos esses casos. A nossa história vai começar numa cidadezinha lá no norte da França, chamada Valf. Ela é bem pertinho da Alemanha. E a gente tá no dia 18 de junho de 2004. É verão. Bem quente nessa época. A Jeanne Marie, ela tinha 10 anos e a mãe dela estava fazendo o almoço e começou a chamar os filhos para virem para a mesa comer. E ela chamando os filhos, todos vieram, menos a Jeanne Marie. Então eles ficaram ali preocupados e foram atrás da irmã deles. E eles não encontraram a irmã. Foram até uma quadra poliesportiva que tinha ali perto da casa dela, encontraram a bicicleta da Jeanne-Marie, mas não encontraram a menina. A mãe, vendo que esse não era o comportamento da menina, ela rapidinho acionou a polícia e eles começaram a busca às 2 horas da tarde. Então a menina sumiu na hora do almoço do dia 18 de junho de 2004 e à tarde a polícia já começou as buscas. Foram passando os dias e nada da menina aparecia. Aconteceu que no dia 25 de junho de 2004, uma outra menina sumiu, próximo ali dessa cidade Valf. O nome da menina era Julie e ela tinha 14 anos. Ela tinha ido na casa de uma amiga de bicicleta e quando ela voltou para casa, a mãe dela ficou esperando e ela nunca voltou. A polícia recebendo então a ligação dessa mãe, a mãe da Julie, falando que ela tinha desaparecido, a polícia eles ligaram então os fatos, porque fazia 1 semana que eles estavam procurando a Jeanne-Marie e agora tinha uma outra adolescente que tinha sumido na mesma região, ali bem próximo, não dava nem 30 quilômetros uma cidade da outra, então a polícia ligou os fatos. Nesse caso eu vou falar bastante das datas, porque elas são bem próximas e as coisas aconteceram bem pertinho e a polícia agiu muito rápido. No dia 29 de junho de 2004, a Jeanne-Marie ela é encontrada. O corpo dela, infelizmente, é encontrado. A menina estava sem vida. Ela foi encontrada num córrego próximo aí à casa dela e ela tinha traços de estrangulamento e a parte genital da menina estava totalmente machucada, mas com muita violência mesmo. No dia 3 de julho, olha como as datas estão próximas, o corpo da Julie ele foi encontrado também na mesma região ali, jogado dentro dessa floresta. Nessa região também, tudo bem pertinho, uma cidade do lado da outra. E por incrível que pareça, a Julie, ela tinha a mesma assinatura que a pessoa deixou no corpo da Jeanne-Marie, tinha deixado no corpo da Júlia. Ela tinha sido estrangulada e a parte genital da menina estava muito machucada mesmo. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque nessa mesma data, enquanto estava rolando todas essas investigações, aconteceu um outro crime na mesma região. Uma mulher chamada Edviges, de 38 anos, ela foi encontrada sem vida. Muita violência, estrangulamento e as partes genitais dessa moça também estava bem machucada. Mas a polícia não ligou esse crime com o crime das 2 adolescentes, porque ela era bem mais velha, ela tinha 38 anos. No dia 28 de julho, eles conseguiram encontrar na floresta a bicicleta
bicicleta da Julie, de 14 anos. Então, a polícia achando essa bicicleta, eles sabiam sim que era a bicicleta da Julie, porque os parentes falaram que sim, era a bicicleta da menina, e eles passaram um pente fino nessa bicicleta para saber se tinha digital, se tinha alguma prova, e eles acharam um pouco de sangue. Pegaram esse sangue, fizeram um DNA e encontraram no banco de dados francês de DNA, um DNA característico, que era uma pessoa que já tinha muita passagem pela polícia. Então eles começaram a olhar esse cara de perto. O nome desse cara era Pierre Baudin. E a polícia já conhecia ele, porque ele ia e voltava da cadeia. O Pierre, com 57 anos na época desses crimes, ele tinha passado 35 anos na cadeia, indo e voltando, indo e voltando. Ele não aprendia. E ele sempre estava na cadeia por roubo, ele abusava das pessoas, das meninas. Então ele tinha várias passagens, ele era violento, mas ele ia, ficava alguns meses, saía. Ia, ficava alguns meses, bom comportamento e saía. Então a polícia conhecia esse cara, então foram olhar o Pierre de perto. Durante as investigações, eles conversaram com várias pessoas e uma testemunha falou que viu a Julie conversando na estrada com um cara que estava dentro de um carro, era um Escort branco, dando informação. E depois disso ela nunca mais foi vista. A polícia começou a olhar quem que tinha um Escort branco na região e adivinha quem era? Era esse tal de Pierre Baudin, o Pierre o Louco. Então a polícia sabia, tem o sangue dele da bicicleta da Julie. A Julie foi vista conversando com o cara que tinha um Escort branco, com certeza ele fez alguma coisa. Então a gente tem que pegar esse cara. E rápido. No dia 30 de junho de 2004, eles já cercaram ali a casa do Pierre e pegaram ele e levaram para o interrogatório. Faziam 3 meses que esse cara estava em liberdade condicional, gente. E o que aconteceu? Ele não sabia se controlar e estava aí na rotina de fazer crimes novamente. Ele não tinha aprendido absolutamente nada na cadeia. No interrogatório, o Pierre, ele jurou de pé junto que ele não conhecia nenhuma Julie e que ele não tinha nada a ver com os fatos. Como eu já falei aqui pra vocês, o Pierre, ele passou mais da metade da vida dele na cadeia. E ele ia pra cadeia ou então ele ia para um hospital psiquiátrico, porque durante alguns períodos da vida dele, ele era diagnosticado como sendo um pouco perturbado. Então ele não ia pra cadeia, ele ia para um hospital psiquiátrico. A infância dele foi uma infância muito contente, muito feliz. Ele era de uma família bem grande, tinham 16 filhos, os pais dele, então era bem grande mesmo. Ele estudou até os 14 anos, então ele sabia ler e escrever, ele era instruído, e a família dele era uma família de nômades, eles faziam artesanato e iam vendendo por aí. Ele teve uma infância feliz, mesmo se foi uma infância assim não tão rica, cheia de coisas, mas era uma infância muito feliz. Quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, ele começou aí a estrada do crime. Ele foi preso várias vezes, como eu já falei para você. Ele fazia roubo, ele agredia as mulheres e ele também tentava tirar a vida de muitas pessoas. Então ele respondeu vários processos e foi para a cadeia várias vezes. Ou então ele ia para o hospital psiquiátrico porque o pessoal via que ele tinha alguma perturbação mental ali no momento dos fatos. Em 1976, ele foi internado no hospital psiquiátrico e ficou 4 anos. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Durante esses 4 anos, ele não falava, ele não andava e utilizava uma cadeira de roda. Depois ele foi melhorando e é por isso que ele recebeu alta e voltou para a sociedade. Quando ele saiu em 1980, ele continuou fazendo tudo o que ele queria fazer do mesmo jeito. Então o que aconteceu? Ele foi pego novamente em 1989. Aqui ele estava com 42 anos. Ele foi para um processo e o pessoal viu que realmente ele tinha alguma coisa na cabeça, ele não batia muito bem, então internaram ele em um hospital psiquiátrico. Essa internação foi bem pior que a outra. Porque a partir do momento que ele começou a ser internado, ele virou um vegetal. Ele não andava, ele não falava e cadeira de roda o tempo inteiro. Ele era um vegetal mesmo, ele não se mexia. Durante 3 anos foi assim. Um dia, parece que aconteceu um milagre na vida desse Pierre. Ele viu no refeitório que a janela estava aberta. Milagrosamente, ele conseguiu andar e fugiu. Olha só que interessante, milagres acontecem, minha gente. Ele conseguiu levantar da cadeira de roda dele, fazia 3 anos que ele estava sendo ali um vegetal. Mas ele conseguiu sair da cadeira, pular para o lado de fora e ficou fugido. 3 dias fugido.
Nesses 3 dias que ele ficou em fuga, parece que ele era igual o Lázaro que a gente viu aí no Brasil há algum tempo atrás. Ele tocou terror na região. Ele assaltava, ele sequestrava, ele batia nas pessoas e todo mundo estava com medo desse cara. E foi nessa época que ele ganhou o apelido de Pierrot, o Louco, porque a polícia perseguindo ele, ele andava de carro super rápido, ele trocava tiro com a polícia, dirigindo, ele trocava tiro, então realmente ele fazia umas coisas assim que eram bem loucas, e é daí que vem esse apelido dele, Pierrot, o Louco. Depois que ele foi pego, no final desses 3 dias, ele ficou um pouco na cadeia e em 1994 ele foi julgado. Nesse julgamento ficou constatado que ele não tinha nenhuma doença mental não, e ele pegou 30 anos de prisão. Ele não gostou dessa pena e ele recorreu. Então, o segundo julgamento aconteceu em 1996. Nesse segundo julgamento, eles reanalisaram e falaram realmente 30 anos é bastante, deram 28 anos para ele. Quando ele ouviu a sentença de 28 anos, ele falou, tudo bem, para mim 28 anos tá bom, eu sei o que eu fiz, vou para a cadeia. Na cadeia, ele teve um comportamento exemplar. E o que aconteceu? A pena desse cara foi reduzida. Tive que anotar aqui no papel porque eu fiquei chocada com a redução da pena desse cara. Então, para a gente não se perder, eu vou anotar aqui em algum lugar para vocês não perderem o raciocínio comigo. Em 1996, ele teve uma pena de 28 anos. Ok. O advogado dele achou uma falha nessa pena de 28 anos. Então, a pena de 28 anos virou uma pena de 20 anos. Essa pena de 20 anos aí obteve um abatimento, porque ele tinha o comportamento exemplar na cadeia. Então, menos 3 anos por bom comportamento. Então, aqui a gente já está em 17 anos de prisão. Aqui na França existe uma coisa chamada graça presidencial. É uma forma que o presidente tem para agradecer esses prisioneiros que têm bom comportamento, que ajudam na prisão, e ele recebeu essa graça presidencial. Menos 3 anos na pena inicial. Aqui a gente já está com 14 anos de pena. E ele obteve também essa liberdade condicional no finalzinho desses 14 anos. Ele obteve 8 meses. E o que aconteceu, gente? Uma pena de 28 anos, ela foi reduzida a 13 anos somente, porque ele teve todos esses benefícios que a lei francesa propõe para esses criminosos. Eu fiquei chocada com isso. Então aqui, como ele tinha recebido a liberdade condicional, porque ele tinha sim um comportamento exemplar, ele saiu em liberdade condicional em 2004. E o que ele fez? Ele cometeu todos esses crimes horríveis que eu acabei de narrar aqui para vocês. Como o Pierre, ele já estava lá no interrogatório, estava acontecendo toda uma investigação, eles já tinham a bicicleta da Julie, a bicicleta da Julie tinha sangue, o sangue era do Pierre, eles precisavam ligar o Pierre com a Jeanne Marie e com essa Edwige também, porque eles viram que existia a mesma similaridade no corpo dessas meninas, mas achavam estranho porque ela era uma mulher de 38 anos e não uma adolescente. Mas eles tentaram achar provas para ver se realmente tinha alguma coisa a ver. E, gente, tinha. Eles encontraram nesse escorte branco do Pierre um pouco de sangue da Jeanne Marie. Então ele era assim o autor do crime dessa menina. E eles encontraram um fio de cabelo, um pelinho da pobre da Edwige de 38 anos. E o que explica ele ter cometido esse ato horrível contra essa mulher de 38 anos? Ela não parecia ter 38 anos, não. Ela era bem nova, ela parecia ter uns 20 e pouco. Então aí dá pra gente explicar o porquê dele ter cometido isso com todas essas meninas. Depois eu vou falar da personalidade dele e vocês vão entender por que ele pegava essas meninas novas. Em 2007 começou o julgamento do Pierre e ele foi o primeiro cara aqui na França a pegar uma perpétua real. Eles chamam assim, uma perpétua real. O que significa? Como vocês sabem, aqui em vários vídeos eu falo, o acusado ele pegou perpétua, que são 30 anos. Uma perpétua na França, ela é de 30 anos. O que isso quer dizer? Quando o acusado, ele passa esses 30 anos na cadeia, ele tem um bom comportamento, ele sai. Então não é uma perpétua de verdade, né, gente? Mas aqui na França, eles falam que é uma perpétua. No caso do Pierre, eles aplicaram essa perpétua real. E essa perpétua real quer dizer que o prisioneiro, ele vai ficar na cadeia
infinitamente. Não tem um período para ele sair por bom comportamento. É óbvio que o Pierre, ele recorreu dizendo que não, ele não deveria ter essa perpétua real. Ele usava os direitos do homem. Ele falava, não, de acordo com os direitos do homem, isso que vocês estão fazendo comigo não é justo. E eles reanalisaram todo esse caso e fizeram um novo processo em 2014. Que bom que dessa vez não teve nenhuma mudança não. Em 2014 eles reveram tudo e falaram, olha, você vai pegar a perpétua real mesmo, porque o que você fez é uma coisa horrível, você já veio, voltou da cadeia do hospital psiquiátrico inúmeras vezes e você não muda. Então você vai ficar na cadeia até o fim da sua vida e não tem o que faça para você voltar para a sociedade. Que bom, né, gente? Perpétua real, isso existe aqui na França e esse cara foi o primeiro a obter isso aqui na França, porque antes não existia isso aqui, mas vendo a periculosidade desse cara, eles realmente reviram tudo e eles sabiam, se ele sai daqui 30 anos, ele vai fazer a mesma coisa, então ele tem que ficar na cadeia, porque ele não pode voltar para a sociedade não. Até hoje, o Pierre, ele jura que ele é inocente, que ele não tem nada a ver com nada, ele fala que foi um complô, que colocaram o sangue dele na bicicleta da Julie, que colocaram as provas no carro dele, que ele não tem nada a ver com isso. Para finalizar, eu vou falar um pouco da personalidade desse cara. Ele tinha uma personalidade muito louca e ele é um mistério até hoje, porque muitos especialistas não sabem se ele mentia, que ele era meio doido, ele era, né, um problema psicológico, ou se ele realmente tinha. Porque normalmente quando a pessoa tem uma doença mental, não é uma coisa que aflora e depois vai embora. Não é igual a primavera, sabe? Vem e vai. Não, quando a pessoa tem uma doença mental, ela tem uma doença mental. E ele, quando ele ia para o hospital psiquiátrico, ele ficava vegetal, ele não se mexia, gente. E do nada ele mudava, bum, não tenho mais nada. Então ele é um mistério até hoje. Ninguém sabe se ele realmente tem alguma coisa. Ele está numa cadeia, porque foi confirmado que ele não é doente mental, não, mas parece que ele tem surtos de vez em quando e tem essas psicoses aí. Pierre, ele adorava menininhas, ele gostava de ter esse relacionamento com meninas bem mais jovens, foi por isso que ele cometeu esse ato horrível com essas 3 mulheres. Ele era obcecado pelo órgão genital ali, feminino, obcecado. Foram encontrados na casa dele desenho, ele adorava isso. O cara era psicopata, manipulador, sem remorso, mentiroso. Parece que ele simulou sim essa doença mental para estar lá nesse hospital psiquiátrico. Hoje ele está com 73 anos, está preso e de lá ele não vai sair porque ele pegou essa perpétua real e muitos especialistas dizem que ele tem um desequilíbrio mental, mas ele não é doente mental. Para finalizar esse caso aqui, a justiça foi injusta durante muitos e muitos anos. Esse cara, ele obteve todas as vantagens do sistema penitenciário, saidinha, saiu por bom comportamento, condicional e olha no que deu. Tem gente que não merece uma segunda chance. Depois vocês me digam o que vocês acham. Ele era perigoso, o pessoal sabia que ele era perigoso, ele saía, ele continuava fazendo as mesmas coisas, ele não aprendeu nunca. Por que deixar esse cara voltar para a sociedade novamente? Eu não entendo. Para mim, a justiça foi injusta, a França ela errou tendo deixado esse cara voltar para a sociedade. Essas 3 meninas, elas poderiam sim estar vivendo hoje e hoje elas não estão vivas porque esse cara estava numa condicional e ele não deveria estar na sociedade não, gente, porque ele era muito perigoso. Quero saber de vocês o que vocês acham nesse caso, um cara perigoso, um cara que não muda, merece uma segunda chance? Merece uma perpétua? Merece uma pena de morte? O que vocês acham de tudo isso, gente? Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Não esquece de dar uma olhadinha no e-book do Daniel, do canal Paralelo Metafórico, gente, porque ó, o livro dele é 10 e não esquece, tem link aqui na descrição para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui e, gente, eu espero que o áudio esteja melhor, viu? Tô batalhando para ter um áudio bom para todos vocês. Obrigada pela paciência, obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.